A paz do Senhor, para a amada igreja. Eu convido a igreja para nós meditar juntos aqui na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Amém. Pois bem, amados, terminamos de ouvir uma grande mensagem da palavra de Deus. Deus já tem falado poderosamente com o seu povo nesta noite. Hinos maravilhosos também já foram aqui apresentados, entoados a Deus. Eu acredito que nesta noite o coração de Deus está satisfeito com a reunião do seu povo neste lugar. E eu quero ser breve com esta palavra, não atrapalhando o espaço da celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas quero aqui trazer uma reflexão para a igreja a respeito desse momento onde aqui nos fala a palavra de Deus, de um momento interessante no coração de Jesus. Ele estava com o seu coração preocupado com o povo de Samaria. Era necessário passar em Samaria, o texto está dizendo. Bendito seja o nome do Senhor, amados, nesta noite. Me comove o Espírito do Senhor com esta mensagem. Porque aqui está falando que era-lhe necessário passar por Samaria. Alguns textos atrás nos evangelhos vão estar dizendo que uma certa ocasião Jesus entra em uma das cidades de Samaria, se não me falho é esta mesmo, cidade de Sicar. E eles queriam apoio naquela cidade, eles queriam pernoitar ali, ficar por ali. Mas quando os samaritanos perceberam que aquele grupo de homens eram das Judeias, e necessariamente eram judeus. Então eles não quiseram que eles permanecessem na sua cidade. Não os receberam. Então foi preciso Jesus e seus discípulos retirarem daquela cidade. Quando eu penso nesta necessidade de Jesus, achar necessário passar em Samaria, e ele procura então aquele poço onde ele sabia que ali os samaritanos de Sicar vinham pegar água no poço e voltar para a cidade, sendo esta uma situação de eliminar a sua sede. E Jesus estava ali. Era necessário ele estar ali. O que eu aprendo com Jesus é que ele
ele é insistente na regeneração do homem. Ele é insistente em fazer uma transformação, uma mudança, uma operação que transforma. Ele é insistente em bater na porta, em dar mais uma oportunidade. É isto que vem nos informar a forma que ele está assentado ali próximo do poço, aguardando aquela mulher que viria conforme a história. E quando ela chega naquele poço, ele dirige-se a ela, dizendo: mulher, dá-me de beber. E começa então um diálogo com Jesus. E naquele diálogo, aquela mulher reconhece que aquele homem, através das suas palavras, ele transfere para ela algo de si. Ele passa para aquela mulher que ele é um homem profeta. Sabe, irmãos, o homem de Deus, o servo de Deus, através da sua palavra, ele transfere para as pessoas o que ele é. Hoje foi falado de uma comunhão. E esta comunhão não se redunda em simplesmente no momento em que estamos tocando no pão. Esta comunhão nos acompanha no decorrer de todo o tempo. Em todo o tempo o crente tem que se mostrar servo de Deus e servindo o Senhor. Neste capítulo 4 de João vai falar de servir o Senhor em espírito e em verdade, em todo o tempo. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. Não é aqui nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Verdade. Aleluia. E quando falava nessa responsabilidade, eu me lembrava, no capítulo 24 de Levíticos, quando Deus estava falando a respeito desta comunhão, do pão da preposição, sacerdotes. Aí Deus lembra de um passado, quando ele falava com Moisés a respeito de que reunisse o povo e no terceiro dia Deus falaria com aquele povo. Aí Moisés reúne o povo, vai para o monte. Mas quando a palavra de Deus diz que as trombetas começaram a zoar, as buzinas começaram a expandir nos ares, Deus estava descendo. Aí o povo reclama com Moisés, dias após, dizendo: Moisés, fala tu com Deus, Deus fala contigo e você fala com nós, mas não fale o Senhor conosco. Isso fere o coração de Deus. Deus queria ter aquele povo em comunhão consigo, para ele falar em todo tempo com cada hebreu. Porque é o falar de Deus que nos mantém na sua presença. É o falar de Deus, irmãos. Nenhuma outra coisa na terra vai motivar o homem se não for a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é santa, poderosa, eficaz como espada alguma de dois gumes. Ela que vai buscar o interior do homem para a presença de Deus e a presença de Deus para o interior do homem. Mas aí o Senhor vai e fala com Moisés: olha, organiza tudo. Lá na mesa dos pães da preposição, 6 pães enfileirados, um de frente com o outro, 12 pães.
E aí pode-se comer no primeiro dia, pode-se comer no segundo dia, mas no terceiro dia não se comerá daquele pão. Por quê? Porque Israel falhou no terceiro dia. Não quiseram ouvir a voz do Senhor. Rejeitaram o falar de Deus. Mas nesta noite eu e você que estamos aqui, aceitamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é que passa as diretrizes para o nosso dia a dia, a nossa comunhão com Ele, o nosso sustentar em espírito e em verdade. Aqui a mulher samaritana vai chegar e Jesus fala com ela: mulher, olha aqui, se você soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Amados, experiência com Deus, comunhão com Deus, somente através da palavra de Deus. Esta palavra original, esta palavra que nela não há sombra de variações, porque vem de Deus. E Ele sabe a palavra que você precisa nesta noite para a sua trajetória, para o seu dia a dia. Pai, mãe, filhos, família, comunhão uns com os outros, para vencer as perversidades desta geração. Palavra de Deus, alimento do céu. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Alvorada, louvando a Deus enquanto vamos lavar as nossas mãos.